Você já deve ter visto aí nas redes sociais vídeos de jovens adultos comentando uma certa aversão a empregos formais, que são totalmente presenciais ou ainda com a escala 6 por 1. Esse fenômeno de rejeição à consolidação das leis do trabalho, a CLT, a azulzinha, né, como muita gente conhece também, é muito frequente, especialmente desses jovens da geração Z. Mas é importante também refletir por que isso tem acontecido, né? O que explica esse fenômeno, o que as empresas podem fazer para reter esses funcionários, estimular a presença, a participação deles no mercado de trabalho. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Fernando Braccaccio, ele que é especialista em felicidade no trabalho e gestão. Fernando, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Bom dia, Sávio. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes aí da rádio, pessoal do estúdio. Tudo bem? Eu já vou responder de cara a enquete, né? Qual foi o meu primeiro... Eu Opa! estava escutando aqui, e qual foi o meu primeiro... Bom, eu vou revelar a minha idade, eu tenho 55 anos, e com 17 anos, em 1987, eu assumi, fiquei era um estágio também, como a Bia falou, um estágio que eles faziam anotação na carteira, né? Mas foi a minha primeira vez que eu fui tirar uma carteira de trabalho, a azulzinha, que eles fizeram a anotação. E naquela época era um estágio de engenharia, minha primeira formação em engenharia, e eu não ganhava nada. Eu simplesmente ganhava vale transporte e vale refeição para ir, mas para cumprir eu fiquei um ano naquela, era uma pequena construtora. Foi muito legal porque é uma oportunidade nova, né, que abre uma série de outras questões para o jovem entender, mas ela é muito diferente das realidades de hoje. Pois é, Fernando, é diferente, né? Justamente essa... A gente está falando aqui de gerações, né, diferentes, e a gente tem acompanhado esse movimento dessa geração Z. Na sua avaliação, o que pode explicar, né, esse fenômeno dessa aversão, especialmente a esse modelo de trabalho que a gente tem hoje, a CLT, são leis trabalhistas, né, que garantem aí a segurança, a proteção do trabalhador, mas para alguns jovens isso não é compatível com a realidade deles, com as ansiedades que eles têm em relação ao mercado de trabalho. Dá para a gente tentar explicar isso? Dá para a gente tentar, obviamente que ele é um problema bastante complexo, que não acontece só no Brasil. Esse fenômeno ele tem aparecido em todos os países ocidentais e principalmente na América Latina, então não é uma situação exclusiva do Brasil, mas obviamente existem algumas questões sociais, principalmente com relação a toda a tecnologia, o avanço da tecnologia, né, essa hiperconexão e esses avanços tecnológicos, eles aconteceram e não tem como retroceder. Então não adianta eu ficar olhando e falar assim, mas quando eu fiz estágio eu não recebia, porque não é assim, não vai ser assim. E a primeira coisa que os gestores e as empresas precisam entender e compreender melhor é parar com esse saudosismo e com essa comparação que na minha época era assim, porque não é mais nessa época, né? E não tem mais como lutar contra a tecnologia. A gente tem que regular, sim, alguns usos da tecnologia e tal, mas não lutar contra a tecnologia, né? Mas esse fenômeno é um fenômeno que vem acontecendo com a geração Z, né? Que é a geração mais ou menos dos nascidos entre 1990 e 2010. Ou seja, a geração alfa, que é a próxima, já está entrando nesse exato momento no mercado de trabalho, com 14 anos já se pode entrar no mercado de trabalho, então, teoricamente, a geração Z já vai estar exprimida como estava a geração Y ou Millennials, né, que é a geração anterior da Z. E essa questão da geração Z não aceitar mais ou não acreditar neste modelo, na verdade, o que ela não acredita é neste modelo de trabalho onde você é exigido de uma forma sobre-humana, né? E você não tem este retorno, principalmente em propósito, em qualidade de vida, em humanização. Ou seja, a gestão, as pessoas não se demitem e elas não estão evitando um sistema de trabalho. O que elas os jovens estão evitando é um sistema, em se inserir em um sistema onde elas não veem propósito. Então existe uma grande diferença e a maioria das pessoas querem sim ter segurança, querem sim ter uma projeção de prosperidade, mas não a qualquer custo.
Essa é a questão. Essa geração, e eu acredito que a próxima, que é essa geração alfa, muito mais arraigadas com questões de propósito, não vão admitir perder 9, 10, 15 horas presencial, se elas podem fazer, por exemplo, um trabalho híbrido ou em home office. Elas não vão trocar a qualidade de vida por inqualidade, né, a desqualidade no trabalho. E se a gente, né, e aí sim, conseguir fazer a comparação anterior, quando jovens, talvez a gente não quisesse isso também, né? É que talvez não estivesse tão evidente como está hoje, em função, obviamente, de todas essas questões de redes sociais, de comunicação, toda essa parte dos jovens se comunicarem hoje muito mais amplamente, muito mais abertamente. Mas eu acredito que sejam vários caminhos, que é uma questão multidisciplinar e que deve, inclusive, começar na escola, né? Acho que as escolas também têm uma questão de formar indivíduos diferentes com uma questão socioemocional também um pouco mais já preparada para um futuro do trabalho, né? Porque estudar é uma coisa, trabalhar é outra. E essa transição, desde a minha época, passando pela época de vocês, que são mais novos que eu, e chegando nessa última geração, elas vêm mudando. E talvez a forma de educar ainda não mudou o suficiente para preparar esses jovens para o ingresso no mercado de trabalho. E aí, Fernando, como é que as empresas também elas devem observar isso? Como é que elas devem aproveitar, né, de alguma maneira, essa mão de obra, tornar essas oportunidades de trabalho também mais atrativas, né? Porque, claro, você pode pensar, mas se a pessoa não quer trabalhar naquela empresa, ninguém vai obrigar. Mas uma hora as empresas também têm a necessidade. Do mesmo jeito que o trabalhador precisa trabalhar, a empresa também precisa da mão de obra, né? Então, como é que as empresas, o mercado, eles também podem, de alguma maneira, estimular, né, essa geração a estar presente também, ocupando essas oportunidades? Exatamente, Sávio. Existe o outro lado da moeda, né? Então, o que a gente fala sempre é que uma proposta de trabalho, né, um registro em carteira, ele é um contrato de mão dupla. Ele é um contrato que a empresa assume certas coisas com o profissional e o profissional assume certas responsabilidades com relação à empresa. Então, sim, as empresas já estão sofrendo e vão sofrer cada vez mais, porque vai faltar gente competente, por um lado, né, que já houve lá atrás o apagão de talentos, mas agora gente engajada, pessoas que realmente querem ser felizes também trabalhando, né? A gente tem uma curva de felicidade que geralmente era um sorriso, né, que a gente brincava, só que esse sorriso ele está se deslocando para um lado de quanto mais novo os jovens estão ficando cada vez mais infelizes mais cedo, inclusive no trabalho, não só no trabalho, mas inclusive no trabalho. E as empresas têm sim capacidade, né, e condição, principalmente com relação aos seus líderes, de preparação dos seus líderes. Um funcionário, ele não se demite da empresa, ele se demite dos líderes que ele trabalha, né? Ele não nega uma promoção porque ele não quer crescer. Ele nega uma promoção porque ele vê que a qualidade de vida daquele líder que está acima dele não é a qualidade que ele desejou. Mas as empresas têm condições, e a gente chama isso de governança social, de elas começarem a redesenhar propósito de trabalho, redesenhar formas de trabalho, não significa você colocar um videogame na sala, não é isso, mas é você redesenhar para que ela faça sentido e respeite certas condições de qualidade de vida. Porque as empresas sempre falaram, né? Os líderes sempre falaram: a vida no trabalho é diferente da vida fora do trabalho. Vida é vida, a gente só tem uma, né? A gente está no trabalho e a gente está em casa, a gente está na escola, a gente está com os amigos, a gente está com a família, mas a vida é única. Então, esse balanço precisa ser muito moderado pela empresa. O funcionário não tem a condição de fazer este balanço, a não ser se negando, e aí ele já está indo contra, né, alguns princípios e objetivos. E por isso, sim, é que os jovens hoje, eles tendem a entender primeiro quais são essas regras que eu vou ter que me submeter para ver se eu quero, né? E a gente faria a mesma coisa lá atrás. Agora, cabe à empresa readequar essas regras
E a readequação dessas regras, ela vem dentro de um princípio que a gente chama de governança. Ou seja, você permite um tipo de assédio dentro da empresa? Quais são os caminhos quando houver um assédio moral, sexual, uma microviolência, né? Quais são as questões de integração? Quais são as questões de pluralidade dentro da empresa? Os jovens estão muito mais atentos a esses pontos que são cruciais, principalmente para essa geração, do que foi para as gerações anteriores. Mas as empresas precisam, é necessário que elas se adequem, porque vai faltar gente boa no mercado. E quanto melhor você está formado, mais exigente você vai ser para escolher o trabalho também, porque, de novo, ele vira cada vez mais uma via de mão dupla, né? Então não é aquela questão em mercado que está equilibrado, né? E hoje a gente tem um mercado equilibrado, vamos chamar em termos de desemprego, você começa a ter dificuldades. Então, quando você fala, né, para uma empresa, monte um programa desde a recepção que seja verdadeiro, não é ele ser uma coisa, né, que você entra e fala, nossa, que linda essa empresa, e daqui 2 semanas, 3 semanas, você já começa a descobrir que não era bem aquilo. Então, as empresas precisam, principalmente, cuidar da governança, cuidar desse onboard, né, ou dessa recepção que se faz dessa nova geração, mas principalmente de todos os novos funcionários, independente da geração, porque eu acredito na pluralidade, né? Assim, os jovens têm muito a ensinar para os mais experientes, mas os mais experientes também têm muito a ensinar. Então, se você, por exemplo, cria dentro da sua empresa por exemplo, uma mentoria reversa, que a pessoa mais experiente vai ensinar certas coisas, mas também vai aprender muitas coisas com relação aos jovens que estão entrando, eles também se sentem mais engajados e mais felizes com relação à forma como a empresa o vê. Ela vê esse jovem atribuindo valor para a empresa, né? Ele não é mais aquele estagiário que é da nossa época que ia ficar grampeando e tirando a impressora, aquela matricial que você ficava tirando a borda da folha da impressora, né? Ninguém mais está sujeito a esse tipo de trabalho, e as empresas precisam montar protocolos, montar programas que realmente valorizem a entrada desse jovem e a permanência e ascensão desse jovem dentro do mercado de trabalho. Tá, então, minha gente, agradecer aqui a participação do Fernando Bracato, ele que é especialista em felicidade no trabalho e também gestão. Fernando, obrigado, tá? Pelas orientações e pela conversa aqui no Conexão Verdinha. Eu que agradeço, sabe? Bom final de semana para vocês e os ouvintes. Para você também.